Fala aí, galera, tudo bem com vocês? Na aula de hoje, a gente vai falar sobre um assunto aí que faltou do IESE volume 1, que são as equações irracionais, tá bom? Esse assunto aqui, ele se encontra no apêndice do IESE, tá bom? O apêndice 1 é de equações irracionais e o apêndice 2 é de inequações irracionais. Bom, galera, isso aqui também cai na prova da EPICAR, tá bom? Então, essa videoaula aqui, ela está sendo gravada tanto para a turma pré-militar quanto para a turma EPICAR. E as duas turmas aí têm total condições de assistir a aula e entender, tá bom? Quando a gente fala, então, de equações irracionais, galera, a gente está falando aí de variável dentro de raiz, tá bom? Então, a gente vai ter aqui a nossa variável dentro da raiz, né? Então, isso aqui não é uma equação de primeiro grau, porque a nossa variável não está elevada a 1. Também não é uma equação de segundo grau, né? Ó, a nossa variável, ela está elevada a meio, né? Então, ela deixa de ser um polinômio. Isso aqui é uma expressão algébrica irracional, tá bom? E a gente vai focar, então, de resolver equações desse tipo, tá? Galera, antes da gente começar, de fato, a resolver as equações, vamos dar uma olhadinha nessa função aqui, ó. F de x é igual a raiz de x. Eu vou definir essa função aqui, ó, nos reais positivos, tá bom? Para os reais. Então, ela tem como domínio os reais positivos e como contradomínio os reais. Essa função aqui, ó, como a gente estudou, ela é a função igual a x ao quadrado, tudo bem? Só que ela é deitada. Então, ela seria essa função aqui, ó. Tá bom? Esse tracejado que eu coloquei aqui, ele não faz parte da função, tá bom? Eu coloquei ele aqui só para vocês perceberem que ela é como se fosse a função x ao quadrado, só que colocada no eixo x aqui, em vez de da gente colocar ela no eixo y, tá bom? Então, essa daqui que é a função raiz de x. Como vocês podem perceber, então, o nosso domínio, pessoal, ele vai ser os números reais positivos. Porque se você pegar um número real negativo aqui, ó, a raiz do número negativo não vai existir nos reais, tá bom? Então, números negativos não vão fazer parte aqui do domínio. E o contradomínio, apesar de ser os números reais, ó, a imagem vai ser dada aí pelos números reais positivos também, tá bom? Incluindo o zero. Beleza? Qual que é a moral da história, galera? A moral da história é que se você tem raiz de x, a raiz de x, ela vai dar pra gente um valor maior ou igual a zero, tá bom? Sempre. E o x que você vai colocar aqui, ele também tem que ser um número maior ou igual a zero, tá bom? Então, isso aqui, ó, significa que o seu domínio é dado pelos números reais. Isso aqui significa que reais positivos. Isso aqui significa que a sua imagem é dada pelos números reais positivos também, beleza? Então, essa daí é a primeira parte que tem que ser entendida. Bom, dito isso, então, vamos pegar aqui a primeira equação irracional que a gente vai resolver. Raiz de x menos 3 mais 4 é igual a 1. Tudo bem? A gente quer descobrir, então, que valores de x você pode colocar aqui, que isso aqui dá certo. Então, a nossa ideia aqui é isolar o x. Você precisa achar que o x é igual a alguma coisa, né? A um valor numérico. Então, a gente vai começar, ó, pegando esse 4 e passando ele para o outro lado.
tá? Então, isso aqui vai dar pra gente que x menos 3 é igual a menos 3. Beleza? Vocês já viram, então, que aqui vai acontecer um pequeno problema, né? Por quê? Porque a sua raiz, ela tá dando um número negativo. E a gente sabe que isso não é possível, tá bom? Então, antes da gente resolver uma equação irracional, ó, isso aqui é uma equação irracional, a gente vai ter que, então, tirar a condição de existência, tá bom? A condição de existência, a gente sempre coloca aí no cantinho, ó, que é o seguinte: o que está dentro da raiz tem que ser maior ou igual a zero. Então, isso aqui que está dentro da raiz, ó, precisa ser positivo, tá bom? E quando você chegar que a sua raiz ela é igual a alguma coisa, tá vendo? Você vai falar assim, então, que a raiz de x menos 3 também vai ter que ser maior ou igual a zero, tá bom? Nesse caso aqui, a nossa raiz está dando um número negativo. Então, o que isso significa? Isso significa que não importa o x que você coloque aqui, ó, a sua raiz nunca vai dar um número negativo. Então, o que você tem aqui, ó? Você tem que a sua solução é dada pelo conjunto vazio, tá bom? E então, acabou a sua equação. Não existe x real que você coloca aqui que resolve isso aqui, tá bom? Então, pessoal, o primeiro jeito de resolver equação irracional é analisando a condição de existência, tá bom? Porque a condição de existência vai te dizer aí quando você pode prosseguir ou quando você tem que parar, tá bom? Se a gente for continuar isso aqui, beleza? Olha o que vai acontecer, ó. Ah, eu quero isolar o x de qualquer jeito. Eu vou pegar isso aqui, ó, e eu vou elevar os dois lados ao quadrado. Você chega aqui, x menos 3 é igual a 9. Tudo bem? E aí eu vou passar esse 3 para o outro lado. E eu chego, então, que o meu x é 12. Ó, galera, como vocês podem perceber aqui, x igual a 12... não viola a condição de existência, não é? Se você pegar 12 e subtrair 3, dá 9. 9 é maior que 0. Se você pegar o 12 e colocar aqui, ó, fica 12 menos 3, que dá 9. Raiz de 9 é 3, que é maior que 0. Então, essa solução não viola a condição de existência, tá? Só que se eu pegar o 12 e colocar aqui, ó, vai ficar 12 menos 3, que dá 9, aí a raiz de 9 dá 3, mais 4 não dá 1, tá bom? Então, como é que essa solução aqui, ela não viola a condição de existência e não funciona na equação? Onde que está o erro aqui? O erro tá aqui, ó, que eu peguei uma mentira, tá? E considerei que era uma verdade. Eu falei que isso aqui, ó, raiz de x menos 3 era igual a menos 3 e que, portanto, x menos 3 era 9. Isso aqui eu parti de uma mentira, ó. Tá bom? Por isso que essa solução aqui, ó, apesar dela não violar a condição de existência, ela não pode ser considerada, tá? Porque eu cheguei nela partindo de uma mentira. Se eu partir de uma mentira, ó, vai dar problema. Tudo bem? Bom, então esse aqui era o primeiro exemplo que eu tinha para trazer para vocês. Então, o x igual a 12 não é solução, tá bom? Aí, o primeiro jeito, então, de resolver é analisando a condição de existência, tá bom? Você analisa a sua condição de existência, aí você percebe aqui que como a raiz de x menos 3 ela tem que ser maior ou igual a 0 e aqui está dando menos 3, isso aqui viola a condição de existência do x, tá bom? Então, a sua solução é vazio. Agora, o outro jeito de resolver uma equação irracional aqui é resolver normal, aí você acha o 12 e testa, né? O 12 é o que a gente chama de raiz estranha, tá? A raiz estranha, ela aparece quando você faz esse tipo de coisa, ó, tá? Você não pode fazer isso aqui, porque você tá falando assim que a raiz está dando um número negativo, beleza?
Bom, galera, o próximo exemplo que a gente vai resolver aqui, ele diz o seguinte, ó. Raiz de 3x mais 16 é igual a x mais 6, tá bom? Vamos resolver essa equação. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é tirar a condição de existência, beleza? Isso aqui que está dentro da raiz, galera, tem que ser, então, maior que zero. 3x mais 16 tem que ser maior ou igual a zero. Essa daí é a primeira parte da condição de existência. Então, daqui a gente tira, ó, passando o 16 para o outro lado negativo e o 3 dividindo, você chega que o seu x ele tem que ser maior ou igual que menos 16 sobre 3. Essa daqui é a primeira condição da solução. Agora, você tem aqui que a sua raiz, ó, tá dando igual a x mais 6, beleza? Se a sua raiz é x mais 6, o x mais 6, ele obrigatoriamente vai ter que ser maior ou igual a zero, tá? Porque, ó, a raiz de 3x mais 16 é maior ou igual a zero, só que essa raiz aqui é igual a x mais 6. O que você conclui aqui? Você conclui que o seu x ele tem que ser maior ou igual que menos 6. Tá bom? Então, essas duas aqui são as nossas condições de existência. Apesar de que, ó, o menos 16 sobre 3 vai dar menos 5 alguma coisa, né? Então, aqui você está falando assim, o seu x tem que ser maior que menos 6. E aqui você está falando, o seu x tem que ser maior que menos 5,33333, né? Qual das soluções, qual da condição de existência aqui que vai valer? Vai valer essa, tá bom? Porque se você pegar o menos 6, apesar dele, do x, se você pegar o x igual a menos 6, apesar dele dar certo aqui nessa condição de existência, né? Ele não vai dar certo nessa. Então, essa daqui, ela é mais restritiva que essa. Então, a gente vai pegar a condição mais restritiva, tá bom? Depois que você tirou a sua condição de existência, agora sim você pode elevar os seus dois lados ao quadrado. Por quê? Porque eu sei que isso aqui é positivo. Então, se eu elevar isso aqui ao quadrado, eu vou estar elevando um número positivo ao quadrado. Então, eu vou estar partindo de uma verdade e eu vou chegar em uma verdade. Ó, se eu elevar os dois lados ao quadrado, então, eu tenho que 3x mais 16 é igual a x mais 6 ao quadrado. E aí a gente aplica o produtinho notável aqui, ó. X ao quadrado mais 12x mais 36. Passando esse 3x para o outro lado e esse 16 também, a gente chega que x ao quadrado mais 9x mais 20 é igual a zero. Beleza? Então, vamos resolver essa equação do segundo grau. Tô vendo aqui se a gente consegue resolver por soma e produto. Ó, que números somados vão dar menos b sobre a, né? Ou seja, menos 9. E que números multiplicados vão dar 20, né? Como o nosso produto aqui está dando positivo, ou é mais e mais, ou é menos e menos. E como a nossa soma está dando negativa, os dois números são negativos, né? Então, que números aí que somados dão menos 9 multiplicados 20, né? É o menos 4 e o menos 5. Beleza? Então, ó, as soluções que a gente encontrou aqui, ó, menos 4 e menos 5. Alguma dessas duas aqui, ó, violam as condições de existência. Se a gente desenhar a reta real aqui, ó, aqui está o 0, aqui está o menos 5,333 e aqui está o menos 6. Essa solução aqui, ó, menos 5, ela vai estar aqui, ó. E essa solução menos 4, ela vai estar aqui. Então, a nossa condição de existência diz que as soluções só podem estar aqui, ó. E de fato elas estão, tá bom? Isso significa que tanto essa solução quanto essa, elas têm que resolver a equação ali, tá bom?
Então, vamos testar elas, ó. Se eu pegar o menos 4 e jogar aqui, eu vou ter 3 vezes menos 4 menos 12, mais 16. Isso aqui vai dar raiz de 4, que é quanto? 2, né? Se você pegar aqui o menos 4 e jogar no seu x, fica menos 4 mais 6, que é quanto? 2. Então, deu certo aqui a solução menos 4. Se você pegar a solução menos 5, ó, vai ficar menos 15 mais 16, que é raiz de 1. E aqui vai ficar menos 5 mais 6, que é 1. Olha lá. Deu certo também, ó. As duas soluções foram verificadas, porque elas não violam as condições de existência que a gente encontrou aqui, tá bom? Então, a solução dessa equação irracional aqui seria dada por menos 4 ou menos 5. Tudo bem? Bom, galera, vamos então aqui para o nosso próximo exemplo, tá bom? Assim, se eu fosse criar uma rotina para vocês resolverem aí qualquer equação irracional, eu acho que o melhor jeito de resolver, ó, é executar esses passos aqui, ó. O primeiro passo é o seguinte. Se você tem a raiz de um a, o seu a ele vai precisar ser maior ou igual a 0, tá bom? Isso aqui vai gerar para você as primeiras condições de existência, tá? Feito isso, qual que seria então o segundo passo? Ó, antes de elevar ao quadrado, então vou fazer isso aqui, ó. Antes de aplicar quadrado dos dois lados, você tem que garantir mesmo sinal. Beleza? Ou seja, se você pega aqui o menos 3 igual a menos 3 e eleva os dois ao quadrado, ó, você parte de uma verdade e chega em uma verdade, que 9 é igual a 9. Tudo bem? Se o seu 3 é igual a 3 e você eleva os dois lados ao quadrado, você chega que 9 é igual a 9. Verdade, verdade. Agora, se o seu 3 é igual a menos 3 e você levar os dois lados ao quadrado, você parte de uma mentira e chega em uma verdade, tá bom? Então, o segundo passo aí é o seguinte. Antes de elevar os dois lados ao quadrado para eliminar radicais, é preciso garantir o mesmo sinal, tá? Esse aqui seria o segundo passo. Então, quando você vai garantir o mesmo sinal, você vai gerar mais condições de existência, tá bom? Então, o primeiro passo é esse aqui, o segundo passo é esse aqui. Beleza? Então, vamos aplicar esses passos aqui, ó, na nossa equação que a gente vai resolver, tá bom? O primeiro passo vamos pegar todo mundo que está dentro de radical e falar que é maior ou igual a 0. Beleza? Isso aqui vai dar pra gente, então, as condições de existência, ó. O x ele tem que ser maior ou igual a menos 4 e o x tem que ser maior ou igual a 4, né? Essa condição de baixo ela é mais restritiva que a de cima. Porque se o seu x ele é obrigado a ser maior ou igual a 4, automaticamente ele já é maior ou igual que menos 4. Então, você pode cagar para essa aqui, tá? Vamos usar só essa condição aqui. Então, beleza. Agora, a gente vai pegar aqui a nossa equação. Raiz de x mais 4 menos raiz de x menos 4 igual a 2. E a gente precisa garantir que os dois lados da equação aqui, eles estão com o mesmo sinal antes da gente elevar ao quadrado, tá bom? Essa condição de existência aqui, ela diz o seguinte, ó, como o seu x ele precisa ser maior ou igual a 4, essa raiz aqui, ela vai ser maior que essa, vocês concordam, ó? Se você pegar um número aí maior ou igual a 4, por exemplo, o 5, se você colocar 5 aqui, ó, você vai ter raiz de 9, que é 3. E se você colocar o 5 aqui, você vai ter raiz de 1, que é 1. Então, essa raiz aqui, ela sempre vai ser maior que essa para qualquer número maior ou igual a 4.
Ah, professor, se você pegar um número menor que 4, por exemplo, 3, aí essas daqui não tem como calcular, né? Porque vai ficar 3 menos 4, que vai dar menos 1, e aí buga, tá bom? Então, dentro dessa condição de existência, eu já sei que, como eu estou subtraindo um número maior de um menor, ó, esse aqui é maior que esse, isso aqui vai dar positivo. Então, os meus dois lados aqui, eles têm o mesmo sinal, tá? Então, se eu quiser, eu posso elevar isso aqui ao quadrado e isso aqui também. Beleza? Só que eu não vou fazer isso, tá? Por quê? Porque se eu elevar isso aqui ao quadrado, galera, ó, vai aparecer esse produto notável. É a menos b ao quadrado, né? Aí vai ficar esse aqui ao quadrado, vai tirar a raiz, esse aqui vai sair da raiz também. Só que o termo independente que vai aparecer, ele vai ser o 2 vezes esse, né? Aí vai ficar um negócio meio feio. Geralmente, quando a gente está resolvendo a equação irracional, você vai passar uma das suas raízes para o outro lado. E aí você vai chegar aqui, a raiz de x mais 4 é igual a 2 mais a raiz de x menos 4. Por que que eu fiz isso? Ó, porque na hora que eu for fazer o produto notável aqui, do a mais b ao quadrado, ao invés de fazer o produto notável com raiz e raiz, eu vou fazer com número e raiz. Daí vai ficar mais simples, né? Se você quiser levar isso aqui ao quadrado, você pode também. Mas eu vou estar passando essa raiz para cá, beleza? Se eu passar essa raiz para cá, ó, eu tenho que garantir que os dois lados têm o mesmo sinal antes de eu elevar os dois ao quadrado. Essa raiz aqui vai dar com certeza um número maior que zero, tá? Porque a nossa condição de existência diz que você vai estar tirando raiz de um número positivo. Então, aqui é mais, esse cara aqui é positivo também, e esse cara aqui é positivo também. Então, todo mundo aqui é positivo, eu posso elevar os dois lados ao quadrado. Então, vamos lá, ó. O que que vai acontecer? Esse cara sai da raiz, eu vou ter x mais 4, igual, aí vamos fazer o produto notável, ó. O primeiro ao quadrado, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o segundo ao quadrado, beleza? E aí, ó, que legal. Chance, 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 chance. Corta essa galera aqui. Aí o menos 4 a gente passa para o outro lado. E você chega aqui, 4 é igual a 4 raiz de x menos 4. Vou passar esse 4 aqui para o outro lado dividindo. E aí eu chego que 1 é igual a raiz de x menos 4. E antes de eu elevar os dois lados ao quadrado, eu preciso garantir que eles têm o mesmo sinal, né? O 1 é positivo e isso aqui é positivo também, porque já está garantido aqui pela condição de existência. Então, eu vou levar os dois ao quadrado. Esse aqui e esse aqui. E aí eu chego que 1 é igual a x menos 4. Então, se você pegar o seu menos 4 e passar para o outro lado, você chega que x é igual a 5. Tá? Nossa, que sorte, eu tinha chutado o 5 aqui. Eu nem sabia que o 5 ia dar 5 a solução. A hora que eu falei o exemplo do 5 aqui. Legal. Ó, o nosso 5, ele satisfaz a condição de existência? Ele é maior que 4 e que menos 4? Sim. Então, o nosso 5, ele vai ser a raiz dessa equação irracional aqui. Tudo bem? Então, com essas duas regrinhas aqui, ó, vocês não vão ter problemas em fazer as equações irracionais. Tudo bem? Vamos para o próximo exemplo aqui. O próximo exemplo que a gente tem aqui é raiz de x mais 5 mais raiz de x. Isso aqui é igual a 1, tá? Eu queria pedir aí para vocês pausarem o vídeo e tentarem fazer, beleza? Então, vai lá. Deixa eu ver se está gravando ainda. Beleza. Ó, vamos lá então. Primeira condição de existência. O x mais 5 tem que ser maior ou igual a 0 e o x tem que ser maior ou igual a 0, tá? Peguei aqui o que está dentro da raiz. A de cima diz pra gente, então, que o x tem que ser maior ou igual que menos 5 e que o x tem que ser maior ou igual que 0. Então, qual das duas condições a gente vai se preocupar? Ó, com essa, tá? Porque essa daqui ela é mais restritiva que a de cima. Então, a gente só vai trabalhar aqui com números positivos, tá bom? Então, eu tenho aqui, ó, raiz de x mais 5 mais raiz de x é igual a 1, tá? Isso aqui é positivo, isso aqui é positivo e isso aqui é positivo, tá bom?
como todo mundo aqui tem o mesmo sinal, eu posso elevar os dois ao quadrado. Tudo bem? Só que é aquele negócio que eu falei, né? Se eu elevar isso aqui ao quadrado, vai fazer o produto notável, e o termo do meio que vai aparecer, ele vai ser o produto dessas duas raízes. Tudo bem? Então, uma ideia aqui seria pegar uma dessas duas raízes e passar para o outro lado, tá bom? Aí a pergunta, né? Qual raiz você vai passar? Essa ou essa? Eu vou ver o que acontece aqui, ó. Se eu passar a raiz de x, tá bom? Aí eu vou ter que raiz de x mais 5 é igual a 1 menos raiz de x. Tudo bem? Agora, galera, reparem no seguinte. Isso aqui, eu tenho certeza de que isso aqui é positivo, tá? Porque o meu x ele é maior ou igual a zero. Agora, e esse membro que apareceu aqui, ó, eu não posso dizer muita coisa sobre ele, né? Porque 1 menos raiz de x pode dar negativo, tá bom? E se isso aqui der negativo, vai dar um probleminha, porque a gente vai encontrar que um número negativo é igual a essa raiz, que deveria ser positivo, tá bom? Então, aqui em cima, ó, a gente não tinha esse problema, porque era positivo, positivo e positivo. Aqui embaixo, quando a gente passou raiz de x para o outro lado, deu problema. E aí, por que isso aconteceu? Tá? Para responder essa pergunta, eu vou resolver essa equação dos dois jeitos. Eu vou elevar isso aqui, os dois lados ao quadrado, e depois eu vou elevar esses dois lados aqui ao quadrado, para vocês entenderem direitinho o que está acontecendo, beleza? Então, vamos começar por essa. Eu vou pegar isso aqui e elevar os dois lados ao quadrado, tá bom? Aqui eu não preciso colocar nenhuma condição de existência adicional, porque o x maior ou igual a zero já garante que isso aqui é positivo e isso aqui também, tá bom? Então, eu vou elevar os dois lados ao quadrado. Então, eu vou ter x mais 5, né? Que esse aqui é ao quadrado, mais 2 vezes raiz de x mais 5 vezes raiz de x, mais o x, né? Que seria esse aqui ao quadrado. Isso aqui está dando igual a 1. Tudo bem? Então, esse aqui seria o primeiro jeito de resolver, tá? Vou colocar aqui, ó, primeiro jeito. Aí, vamos ver o que aconteceu, ó. X mais x, 2x. Eu vou passar esse x por outro lado e esse 5 também, tá bom? E eu vou juntar essas raízes. Então, eu tenho aqui que 2, que multiplica a raiz de x ao quadrado mais 5x, tá? Multiplicando o x por esses dois aqui. Isso aqui vai ser igual a 1 menos 2x menos 5. Tá? Aí, 1 menos 5 vai dar menos 4. E eu vou passar esse 2 para o outro lado dividindo. Então, eu tenho aqui que a raiz de x ao quadrado mais 5x é igual a, ó, 1 menos 5 menos 4 dividido por 2 menos 2. E menos 2x dividido por 2 vai dar menos x. Então, eu cheguei nisso aqui. Tá? Bom, eu sei que isso aqui é positivo, tá? Porque o meu x é maior ou igual a zero. Só que isso aqui, ó, pode ou não pode ser positivo, tá? Então, a gente vai criar uma nova condição de existência que diz que isso aqui tem que ser positivo. Então, menos 2 menos x precisa ser maior ou igual a zero, tá bom? Se eu passar o x para o outro lado, eu chego que menos 2 tem que ser maior ou igual a x. Beleza?
Aí eu pergunto para vocês, né? Tem como a gente encontrar solução para isso aqui? Porque aqui a primeira condição de existência que a gente encontrou é que o x tem que ser positivo. Agora a gente encontrou aqui que o x tem que ser menor ou igual a 2. Então tem como o x ser negativo e positivo ao mesmo tempo? Ó? Não tem, tá bom? Então aqui não vai ter solução. A solução aqui vai ser vazia. Essa equação irracional aqui ela é impossível. Tudo bem? Isso aqui foi pelo primeiro jeito, né? Agora a gente vai resolver aqui pelo segundo. Aí a gente tem aqui que raiz de x mais 5 é igual a 1 menos raiz de x. Então, como 1 menos raiz de x aqui, ó, precisa ser positivo, eu vou falar assim que 1 menos raiz de x tem que ser maior ou igual a 0. Então, o 1 ele tem que ser menor ou igual que raiz de x. Tá bom? Aqui, galera, a gente caiu numa inequação irracional, tá? Eu vou ensinar a resolver inequação daqui a pouco. Vamos só pegar uma base melhor em equação, antes de eu ensinar isso aqui, tá bom? Mas, ó, se a sua raiz tá dando menor que 1 aqui, o que você pode dizer do seu x, dado que ele é maior que 0? Você pode dizer aqui, ó, que o 1 ele é maior ou igual a x, tá bom? Seu x ele é menor que 1. Tudo bem? Isso porque o nosso x ele é maior ou igual a 0, tá bom? Se ele não tivesse essa primeira condição de existência, a história aqui seria um pouquinho diferente, que a gente vai estudar na parte de inequações irracionais, tá bom? Mas por enquanto tome isso aqui como verdade, já que a gente não aprendeu a resolver inequação irracional ainda. Mas tome isso aqui como verdade, ó, que o seu 1 ele tem que ser maior que x. Então o nosso x, galera, ele tem que estar entre 0 e 1. Vocês concordam? Ó, ele tem que ser maior que 0 e tem que ser menor que 1. Se isso aqui acontecer, essa equação aqui, ó, a gente vai ter positivo, positivo. Aí a gente pode elevar os dois lados ao quadrado. Elevando os dois lados ao quadrado, você chega que x mais 5 é igual a 1 menos 2 raiz de x mais x. Tudo bem? E agora, esse aqui corta com esse. O 1 corta com o 5, aí sobra 4. E você chega nisso aqui, ó. Aí você passa o menos 2 para o outro lado dividindo, tá bom? Aí você chega que menos 2 é igual a raiz de x. E aí? O que a gente pode dizer, então? Que isso aqui é impossível, né? Impossível, porque a sua raiz positiva está dando negativo, tá bom? Esse aqui foi o segundo jeito. Galera, o que eu queria mostrar aqui para vocês, ó? Vamos lá, vamos fazer uma recapitulação desse exercício. No primeiro jeito, esse lado era positivo e esse lado era positivo. Então, você podia levar os dois ao quadrado, tá? Sem colocar uma condição de existência nova. Beleza? O de baixo, se você passasse o raiz de x para o outro lado, você ia precisar colocar uma condição de existência nova, que é essa aqui. Tá bom? A gente teve a infelicidade do exercício ser um exercício de caso impossível, tá bom? Mas essa condição de existência nova que a gente colocou, ela é referente ao jeito que a sua equação está escrita, beleza? Ó, se a gente achasse aqui um número maior que 2, tudo bem? Vou dar um exemplo, ó. Se por acaso a gente estivesse fazendo essa equação aqui e ao invés de dar impossível, desse x igual a 2, o seu x igual a 2, ele ia cair fora dessa condição de existência. Então você ia descartar ele. Só que nesse exemplo aqui, a gente não precisou colocar essa condição de existência. A gente não precisou colocar ela porque desse jeito aqui, o 2 não apareceria. Tudo bem? Ficou claro isso? Tipo assim, as condições de existência são diferentes.
dependendo do jeito que você resolve. Mas a condição de existência, ela está ligada aí diretamente com a equação. Então, essa equação aqui, ó, ela está escrita de uma forma diferente dessa. Dessa aqui, né, ó. Elas estão escritas de formas diferentes, mas elas possuem a mesma solução, porque elas têm origem da mesma equação mãe aqui, ó. A equação mãe é essa daqui. As duas derivam dela, tá bom? Então, dependendo do caminho que você toma, você vai ter condições de existência diferentes, beleza? Mas a solução final, ela vai ser a mesma para qualquer jeito, tá bom? A condição de existência, ela tá ligada, então, ao jeito que você vai montar a sua equação, porque dependendo do jeito que você monta, você abre brechas aí para aparecerem raízes estranhas. E as raízes estranhas vão ser prevenidas com a respectiva condição de existência de cada equação, beleza? Vamos fazer mais um exemplo. O exemplo que a gente tem aqui agora é raiz de 3 raiz de x menos 1. Isso aqui é igual a raiz de x menos 1. Tá bom? Então, vamos lá. Primeira coisa que a gente tem que fazer aqui, galera, ó, é a condição de existência, né? Se você ainda não fez, pausa o vídeo aí e faz. Mas, ó, vamos lá. O x menos 1, ele vai ser maior ou igual a 0, tá bom? Isso significa que o nosso x, ele tem que ser maior ou igual a 1. Agora, vamos olhar essa aqui, ó. O que está dentro dessa raiz é isso. Beleza? Ó, o que está dentro dessa raiz de fora é isso aqui. E isso aqui precisa ser maior ou igual a 0. Só que, de novo, ó, a gente caiu numa equação irracional. Numa inequação irracional. Tá bom? Como o nosso x aqui ele é maior ou igual a 1, isso aqui automaticamente vai ser maior ou igual a 0. Então, essa condição de existência que a gente colocou aqui, ó, ela já satisfaz isso aqui. Tudo bem? Então, a gente teria que analisar quem está dentro dessa raiz, né, que é o 3 raiz de x menos 1. Mas a gente também tem que analisar quem está dentro dessa raiz. Só que o que está dentro dessa raiz também é a mesma coisa que está dentro dessa, tá bom? O que eu quero dizer, galera, é que se a gente tivesse 2 aqui, você ia ter que falar que tanto o x menos 1 é maior ou igual a 0, quanto o x menos 2 também é maior ou igual a 0, tá bom? E o 3 raiz de x menos 2 também tem que ser maior ou igual a 0. Porque se você tem alguma coisa aqui, ela precisa ser maior ou igual a 0, tá? Faz parte aí da condição de existência. Beleza. Então, como a gente vai trabalhar só com x's maiores ou iguais a 1, isso aqui é positivo imediatamente, e isso aqui também, tá bom? Então, você pode elevar os dois lados ao quadrado sem adicionar nenhuma condição de existência nova. Então, vamos elevar os dois ao quadrado. Então, você tem que 3 raiz de x menos 1 é igual a x menos 1. Elevei ao quadrado, elevei ao quadrado. Bom, para eu isolar o x, eu vou precisar elevar ao quadrado de novo, não é? Só que eu preciso garantir que isso aqui tem o mesmo sinal que isso. Isso aqui é positivo. Então, isso aqui também tem que ser positivo, não é? Então, a gente vai colocar aí a condição de que x menos 1 tem que ser maior ou igual a 0. Isso aqui vai entregar para a gente que o x tem que ser maior ou igual a 1, tá? Redundante essa condição de existência, tá? Porque a gente já tinha feito isso aqui atrás, então, redundante. Fiz de novo só para mostrar que como a raiz é igual a isso, e isso tem que ser positivo. Beleza? Como os dois lados da equação são positivos, eu vou elevar os dois lados ao quadrado. E aí eu chego que 9, que multiplica x menos 1, é igual a x ao quadrado menos 2x mais 1. Aí eu tenho que 9x menos 9 é x ao quadrado menos 2x mais 1. Passando isso aqui para o outro lado, eu tenho que x ao quadrado menos 11x mais 10, deixa eu ver se é isso mesmo, é igual a 0.
E aí, some produto? As raízes somadas vão dar menos b sobre a. E as raízes multiplicadas vão dar c sobre a, né? Conseguem pensar em números que somados dão 11, multiplicados dão 10? Isso mesmo, 10 e 1, tá? Então, nosso x é igual a 10 ou nosso x é igual a 1. Eles obedecem à condição de existência? Sim. Então, se você jogar 10 ou 1 aqui, tem que dar certo. Querem ver? Se você jogar 1, ó, vai ficar 1 menos 1, 0. 1 menos 1, 0. Você achou que 0 é igual a 0. Se você joga 10, você vai ter aqui, ó, raiz de 10 menos 1, que é 9. Aí a raiz de 9 é 3. E aqui você vai ter raiz de 3, que multiplica 10 menos 1, que dá 9. Aí 3 vezes 3, 9. Aí raiz de 3, 3. Então, você achou aqui que 3 é igual a 3. Então, tanto essa quanto essa são soluções da sua equação irracional. Tudo bem? Vamos para outro? Eu tenho isso aqui agora, ó. X mais 2 é igual a raiz de x ao quadrado mais 2, que multiplica a raiz de 4x ao quadrado mais 8x mais 1, não, mais 2. Mais 2. Tá? Vamos lá, ó. Galera, esse exercício aqui, na hora que a gente vai tirar a condição de existência, vai ter aqui, ó, a gente vai ter que analisar aqui que essa expressão de segundo grau, ó, ela é positiva, tá bom? A gente vai cair, então, em uma inequação do segundo grau. Inequação do segundo grau não cai na EPICAR, tá bom? Galera, como eu estava dizendo, ó, inequação de segundo grau não cai na prova da EPICAR, tá bom? E adivinha de onde que é essa questão? Da prova da EPICAR, né? Os caras são foda, velho. Os caras são foda. Vai tomar no... O que acontece, galera? Essa questão aí vai funcionar da seguinte maneira. O pessoal da pré, que já conhece inequação de segundo grau, vocês vão resolver essa questão aí analisando condição de existência, tá, galera? Então, pausem o vídeo aí, façam a questão analisando a condição de existência passo a passo, tá bom? Agora, a galera da EPICAR, vocês não vão analisar a condição de existência, porque vai cair em inequação do segundo grau, tá bom? Essa questão caiu na prova da EPICAR, só que a EPICAR queria que vocês fizessem pelo método das raízes estranhas, tá bom? Eles não querem que você tire a condição de existência, eles só querem que você eleve tudo ao quadrado mesmo e depois a solução que der, você testa para ver se resolve ou não. Se não resolver, tá? Se a solução que você encontrar não resolver, significa que a raiz que você encontrou ela é uma raiz estranha, tá bom? Então, ela apareceu porque você elevou coisas de sinais diferentes ao quadrado. Beleza? Ficou claro isso aí? Agora, o pessoal da pré... Façam a resolução analisando a condição de existência, tá? Eu vou resolver analisando a condição de existência. A galera da EPICAR só acompanha, tá? Não precisa se preocupar em analisar aí o sinal da função de segundo grau, tá? Vai na paz aí e só assiste, beleza? E olha como é que essa questão aí ela é furada, tá bom? Mas vamos lá então, vamos partir para a resolução dela. Vamos lá então, galera, ó. Pausem o vídeo aí e tentem resolver esse, tá bom? Bom, vamos lá. Primeira coisa, ó, isso aqui que tá aqui dentro, 4x ao quadrado mais 8x mais 2, precisa ser positivo. Beleza? Aí, isso aqui, galera, ó, a gente vai garantir que é positivo. Aí vai somar com um x ao quadrado. Não vai, ó. Isso aqui não vai somar com um número positivo, ó. X ao quadrado já é positivo.
Aí o positivo aqui vai somar com o positivo aqui. Então, essa raiz aqui, ó, tudo isso aqui que está aqui dentro, já vai ficar positivo só se a gente garantir, só com a gente garantindo que isso aqui é positivo, tá bom? Eu até posso escrever assim, ó. Ó, peguei tudo que estava dentro dessa raiz de fora e falei que era maior ou igual a zero. Só que, ó, isso aqui é maior ou igual a zero e o x ao quadrado também. Então, essa condição de cima, ela é mais restritiva que essa de baixo, tá bom? Então, se a gente satisfaz essa restrição, essa primeira restrição aqui, a gente já está satisfazendo essa segunda, beleza? E qual que é a próxima condição que a gente tem que olhar aqui, ó? Que o x mais 2, ele também vai ser positivo, tá? Então, essa daqui é a condição de existência que está dentro da raiz. Essas duas estão dentro da raiz. E essa terceira condição de existência é a garantia de que os dois lados estão com o mesmo sinal, para a gente poder levar ao quadrado. Tudo bem? Então, vamos resolver essa inequação de segundo grau. Ó. 4x ao quadrado mais 8x mais 2 é maior ou igual a zero. Vou dividir todo mundo por 2. 2x ao quadrado mais 4x mais 1 é maior ou igual a zero. Isso aqui, galera, ó, esse primeiro termo aqui, se a gente colocar ele na forma de função, vai ser uma parábola, não é? Vai ser uma parábola que corta aqui no 1, tá? Porque o nosso coeficiente c aqui é 1. Ela é uma parábola feliz, porque o nosso a aqui, ele é positivo. E como o nosso b é positivo, ela corta o eixo y crescente, tá? Então, antes de eu fazer o gráfico aqui, vamos só olhar o delta dela rapidinho para ver se tem raiz ou não, ó. O delta aqui vai ser 16 menos 4 vezes 2 vezes 1. Então, nosso delta aqui vai ser 8. Tá? Delta positivo, tem raiz. Então, manda bala, ó. Ela corta aqui. Então, ó, esses daqui são os nossos pontos de interesse. Se a gente pegar valores de x maiores que isso aqui, ó, a nossa inequação é positiva. Aqui, ó, positiva, negativa e positiva. E se a gente pegar valores menores que esse ponto de interesse, a nossa equação, a nossa inequação também é positiva. Então, o que a gente precisa fazer? Ó, encontrar esses dois pontos de interesse. Eles são as raízes dessa equação aqui, tá? Vamos resolver ela então? Ó, nosso delta deu 8, né? Infelizmente. Mas vamos lá. Então, quem são as nossas raízes? Ó, vão ser menos b, mais ou menos a raiz de delta, sobre 2a. Beleza? A raiz de 8 é 2 raiz de 2. Tudo bem? Aí eu vou dividir, então, o 4 e o 2 raiz de 2 por 2. Então, as minhas raízes aqui, elas vão ser menos 2, mais ou menos raiz de 2 sobre 2. Aí, então, a gente vai ter esses pontinhos aqui. Vou desenhar bem grande aqui, ó, para ficar fácil de entender. Esse ponto aqui, ele vai ser o ponto menos 2 mais raiz de 2 sobre 2. E esse ponto aqui, ele vai ser o menos 2 mais raiz de 2 sobre 2. Menos, desculpa, que é menos. Tá? São as nossas raízes, ó. Só, galera, que aqui, ó, a gente tem essa condição, né? Essa condição aqui, ela diz pra gente que o nosso x, ele tem que ser maior ou igual que menos 2. Então, a gente vai precisar colocar o menos 2 aqui, ó, para ver certinho o intervalo de valores que a gente vai usar. Então, a gente vai ter que fazer uma estimativa de quanto que vale isso aqui numericamente. Beleza? Ó, vamos falar aí que a nossa raiz de 2 é 1,4. Beleza? Menos 2 mais 1,4 dividido por 2, ó, isso aqui vai dar quanto? Vai dar menos 0,6 dividido por 2, vai dar menos 0,3.
tá? E esse cara aqui, ó, menos 2 menos 1,4 dividido por 2, ele é o menos 3,4 dividido por 2 menos 1,7. Então, o que aconteceu? Ó, o nosso menos 2 está aqui. Estão vendo o nosso menos 2? Né? Dessa condição de existência. Então, o que acontece? Se a gente pegar qualquer valor aqui, ó, vai satisfazer essa primeira condição de existência e a segunda, tá? Se a gente pegar qualquer valor nesse intervalinho aqui, também vai satisfazer a primeira e a segunda. Se a gente pegar qualquer valor aqui, ó, você não está satisfazendo a primeira, mas está satisfazendo a segunda. A gente não quer isso, né? A gente quer satisfazer as duas ao mesmo tempo. E se você pegar qualquer valor aqui menor que menos 2, você não vai satisfazer essa, tá bom? Então, a primeira condição de existência, né? Ó, a primeira condição de existência é que o nosso x, ele tem que estar entre menos 2 menos raiz de 2 sobre 2 e menos 2, tudo bem? Ou o nosso x tem que ser maior ou igual que menos 2 mais raiz de 2 sobre 2. Então, tudo isso aqui é a condição de existência desse exercício, ó. Que loucura, né? Bom, galera, já tiramos a condição de existência, beleza? Agora que a gente pode elevar os dois lados ao quadrado, tá? Então, vamos lá. X mais 2 ao quadrado é igual a x ao quadrado mais 2 raiz de 4x ao quadrado mais 8x mais 2. Se a gente elevar isso aqui ao quadrado, ó, vai ficar x ao quadrado mais 4x mais 4. Isso aqui é x ao quadrado mais 2 raiz de 4x ao quadrado mais 8x mais 2. Aí corta esse x com esse x e a gente chega que 4x mais 4 é igual a 2 raiz de 4x ao quadrado mais 8x mais 2. Beleza? Agora a gente vai precisar garantir aqui, ó, que isso aqui é positivo, tá? Próximo passo da condição de existência. Passando 4 para o outro lado e dividindo por 4, a gente tem que o x precisa ser maior ou igual que menos 1. Tá? Aí já dá uma facilitada. Porque agora, ó, o menos 1 ele tá aqui. Então, se o nosso x tem que ser maior que menos 1, a gente só vai pegar essa curvinha aqui, que vai ser a nossa nova condição de existência. Então, a nossa condição é de que o x tem que ser maior ou igual que 2 mais raiz de 2 sobre 2, né? Feito isso, isso aqui vai ser positivo, tá? E aí você eleva os dois lados ao quadrado. E você chega, então, que... Ó, eu vou elevar isso aqui ao quadrado e eu vou elevar isso aqui ao quadrado. Então, eu vou ter aqui 4 ao quadrado, que é 16, que multiplica x mais 1. E aqui eu vou x mais 1 ao quadrado. E aqui eu vou ter 4, que multiplica 4x ao quadrado, mais 8x mais 2. Aí o x mais 1 ao quadrado vai dar aquele produto notável, né? Então, a gente vai ter 16x ao quadrado, mais 32x, mais 16. Isso aqui vai ser igual a 16x ao quadrado, mais 32x, mais 8. Aí, esse aqui corta com esse corta com esse. E a gente chega aqui, então, que 16 é igual a 8. Galera, o que isso aqui significa? Isso aqui significa que a nossa equação é impossível, tá bom? A moral da história é que essa questão aqui, se você fosse fazer a condição de existência dela,
você ia perder muito, muito, muito tempo, né? Se você for fazer essa questão aqui pelo método das raízes estranhas, que basicamente diz, eleva tudo ao quadrado aí, sem conferir sinal mesmo, e no final, as raízes que você encontrar, você testa. Se você fosse fazer assim, você ia perceber que a sua equação é impossível, tá? E então não importa nenhuma condição de existência, porque não vai existir x que resolva essa equação, tá bom? As condições de existência estão aqui só para atrapalhar a gente, beleza? E essa questão aqui, ela caiu na EPICAR, né? Só que a prova da EPICAR, ela não cobra inequação de segundo grau, beleza? Então, tipo assim, eles colocaram uma questão aí que usa inequação de segundo grau. Se você for fazer ela à risca, pode ver aqui, ó, que olha o trabalhão que dá, né? Só que se você vai fazer ela pelo método das raízes estranhas, ela acaba que fica bem mais simples, né, ó. Se você ignorasse a condição de existência aqui, essa questão saía bem rápido, porque você ia detectar que é impossível, independente de condição de existência, tá bom? Então, o pessoal da EPICAR que está assistindo isso aqui, vocês não precisam fazer essa dedução aqui da condição de existência que eu fiz pro pessoal da pré, tá bom? O pessoal da pré tem que ser capaz de fazer essa análise em cima dessa equação, tá? Porque isso aqui a gente aprende, ó, inequação de segundo grau a gente vê, tá bom? Então, questão horrível, né? A questão aí tinha um potencial de cobrar o conhecimento do aluno, mas ela cobrou o desconhecimento, né? O aluno que sabia demais ia se ferrar nessa questão, porque ele ia começar a fazer condição de existência, né? Daí o aluno que sabe menos ia fazer pelo método das raízes estranhas, que também não tá errado, mas é menos completo, né? É meio que... sei lá, eu não gosto desse método, eu prefiro fazer por condição de existência, tá bom? Mas se você gostou, fica à vontade para usar. Faz lá e testa a sua solução.